Marcos capítulo 4, versículo 41, diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia, eu vou repetir. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, glória a Deus. Façamos mais uma palavra de oração. Senhor Deus e amado Pai, esta é a Tua palavra e nós cremos que ela é viva e eficaz. Nós estamos aqui diante do Senhor e eu quero lhe pedir que o Teu Espírito Santo continue em liberdade em nosso meio, para nos transformar, para nos moldar, para curar, para fazer o que quiseres, pois a vontade a ser feita é a do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti como terras férteis, para que possa germinar e frutificar a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Podeis assentar. Sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que, como o pastor pregou aqui no domingo pela manhã, e ele falou do homem natural, o homem carnal, foram 3 exemplos que o Senhor deu, não foi isso, pastor? E qual foi o outro? Me lembre aí. Natural, carnal e espiritual. Repita comigo: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Nós bem sabemos, irmãos, que quando estivermos nessa terra como peregrinos, nós estamos sujeitos a passar por diversas situações. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela assim: você está sujeito a passar por diversas situações. E essas situações, meus irmãos, muitas delas nós não podemos prever, porque nós não conhecemos, nós não sabemos do amanhã. O amanhã está e pertence ao Senhor. Repita comigo: o amanhã pertence ao Senhor. Mas uma certeza nós podemos ter, que o Senhor em todo o tempo está conosco. Amém? Você pode dizer isso comigo: o Senhor em todo o tempo está conosco. Continuando, então, neste raciocínio, sabendo que nós somos seres limitados e que temos ou estamos sujeitos a passar por diversas situações, nós bem sabemos que no decorrer da nossa vida e caminhada, podemos passar por tribulações, podemos passar por tempestades, por lutas, por batalhas, mas também podemos ter a certeza que, diante delas, com o Senhor, nós seremos mais do que vitoriosos. Porque quando o Senhor está no controle de tudo, não há tempestade, não há mar agitado, não há gigante que se permaneçam de pé diante de nós, porque Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer. Você crê nisso? Então repita comigo: Deus é poderoso para fazer o milagre em minha vida. Irmãos, esse texto ele vai nos narrar uma história ou um período que os discípulos, estando no barco junto a Jesus, e a Bíblia vai nos falar que Jesus estava ali dormindo. Jesus estava o quê? Dormindo. Os discípulos no barco, com Jesus dormindo. Até então, o mar estava tranquilo, calmo, sereno. Aquela embarcação estava indo ao seu destino. Porém, a Bíblia nos fala que tremenda tempestade se levanta naquele momento. Vamos ler então o texto por completo, a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram:
Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E agora chegando no versículo que nós lemos como título de introdução, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, inicialmente o texto vai nos mostrar, nos relatar então, que naquele dia ou neste dia já estava tarde e Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Isso diz no versículo 35. O que nós podemos ver então diante desta afirmativa ou dentro deste versículo, que para eles passarem para um outro lugar, eles deveriam estar num ponto de partida. Jesus, então, não queria naquela situação ou naquele momento que eles permanecessem no local de origem ou no local onde eles se encontravam. Jesus, então, Jesus deu uma ordem: passemos para outra margem. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. Quantas vezes talvez o Senhor já não disse a você: passe para outra margem? E às vezes você e eu temos nos mantido fixos ou paralisados no mesmo local. O que eu posso ver aqui nesta passagem, e eu quero contextualizar com os irmãos, que há uma necessidade de sairmos do lugar de conforto para avançarmos diante a ordem do Senhor. E às vezes o Senhor já ordenou: saia deste lugar, marche, dê outro passo, dê um passo além, para que você possa romper dentro daquilo que eu tenho como promessa, como plano, como sonho para você. E às vezes nós ficamos paralisados, estagnados, com medo, com os nossos pés como se estivessem amarrados naquele local. O Senhor então aqui dá uma ordem aos discípulos: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Há uma necessidade nos dias de hoje de nós, como povo de Deus, cristãos, aqueles que vivem pela fé, que creem no poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem que há poder no nome de Jesus, de tomarmos, de darmos um passo de fé e sairmos da zona de conforto para que os planos e projetos, propósitos do Senhor possam continuar cumprindo-se em nossas vidas e em meio aos nossos familiares, para a glória do nome do Senhor. Jesus então nos deu uma ordem e eles prontamente acataram esta ordem. Prontamente acataram essa ordem. O versículo 36 vai nos falar que e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. E outros barcos seguiam. Irmãos, eu não sei qual tem sido a intenção do seu coração quando nós vemos nos mandamentos e quando o Senhor diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. Eu não sei como tem sido a intenção do seu coração,
Mas preste atenção em algo, contextualizando, quando aqui, prontamente eles acatam a ordem do Senhor, e eles atravessam, eles passam para outra margem, logo eles despedem da multidão, eles entram no barco, tomam a Jesus, e a Bíblia aqui no versículo 36 nos fala que outras embarcações foram seguindo-os. Talvez você está precisando dar um passo de fé, sair do comodismo, sair da zona de conforto, não simplesmente para receber um benefício para si, mas também para que outros possam ser alcançados e abençoados pelo Senhor. Meia dúzia entendeu. Eu vou repetir. Talvez há uma necessidade de você sair do seu local de comodismo para que outros também sejam abençoados. A palavra aqui nos mostra então que quando os discípulos junto a Jesus entraram naquele barco, outros barcos o seguiam. Se nós formos analisar nos outros dois evangelhos, o evangelho de Mateus e de Lucas, nesses 3 evangelhos sinóticos, nós podemos ver que é narrado essa história, essa passagem. O Evangelho de Mateus, antecedendo a essa história, vai nos mostrar diversos momentos que Jesus fizera curas, milagres sobre a vida de outros. Esses mesmos discípulos, esses que nesse momento estão com Jesus dentro do barco, eles viram com seus próprios olhos os milagres, pessoas sendo curadas, o milagre e o poder do Senhor sendo ali manifesto na vida de outros. Porém, neste momento, dentro desse texto que nós lemos aqui em Marcos, nós vamos analisar uma história que, ao invés deles simplesmente verem os milagres acontecendo, eles vão passar a viver aquilo que o Senhor tem de poder sobre a vida deles. Talvez você tenha visto milagres em sua volta acontecendo. Talvez em momentos você tenha dito ao Senhor: Senhor, o Senhor tem me colocado, me levantado como instrumento em tuas mãos para orar, interceder pela vida do irmão, da irmã. O Senhor já usou tanto pelo poder que há no nome do Senhor e o milagre aconteceu na vida de tantos. Mas quando chegará o meu milagre? Porque eu não tenho visto ainda o meu milagre acontecendo? Podemos analisar 2 pontos nesta pergunta. Primeiro, talvez nós não estamos sendo como homens espirituais. Estamos muitas vezes andando como homens carnais e olhando somente para aquilo que nós queremos e deixamos de olhar para aquilo que o Senhor já fez. Porque o grande milagre o Senhor já fizera em mim e sua vida. Jesus se entregou ali na cruz do Calvário por mim e por você, por amor ao próprio Pai, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Olha que grande milagre, irmão, porque nós não olhamos com os olhos espirituais e estejamos com o nosso coração agradecido em todo o tempo e falando: sim, eu já vivi o milagre. E por que não dizer: eu sou o milagre da parte do Senhor, porque eu estou de pé hoje, eu estou vivo pela misericórdia dEle. Pela misericórdia dEle. Voltando aqui para o texto então, os discípulos neste momento, o texto vai nos mostrar que houve-se um grande temporal, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu não sei qual tem sido o tamanho das ondas que tem tentado te afogar. Eu não sei qual tem sido a força
deste temporal, da tempestade que você tem enfrentado. Você que nos acompanha pela transmissão, eu não sei qual tem sido as lutas, as batalhas, o temporal que você tem vivido, mas nós precisamos ter a certeza que o Senhor está conosco dentro do barco. O Senhor está conosco diante de qualquer situação. O Senhor está comigo e com você. Quer seja uma luta que pessoas dizem, mas essa luta que você está passando é pequena, mas ele não sabe qual é o tamanho da dificuldade que talvez você está enfrentando. E talvez também ele não sabe no poder desse Deus que você serve, mas nós podemos testemunhar, testificar dessa graça redentora, desse amor que nos alcançou, desse poder que pode transformar e mudar toda e qualquer situação. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Toda honra e toda glória é do Senhor. Não importa, meu irmão e minha irmã, o tamanho do temporal ou a força do temporal que tem te afligido. A importância que nós devemos dar é que o Senhor está conosco. Aleluia! O Senhor está conosco. A parte B deste verso, verso 37, vai falar que aquele temporal, por bater e levar o barco de um lado para o outro, estava enchendo o barco com águas. Preste atenção, contextualizando com os irmãos nesta noite. Talvez a luta que você tenha enfrentado, realmente, ao seu ver, tem sido uma luta muito grande. Mas muitas vezes, meus irmãos, somos nós mesmos que pegamos o balde e enchemos o nosso barco com a água. Aquela água que pode nos levar a afundar. Precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que nós colocamos ou inserimos em nossa vida. Precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que nós, muitas vezes, estamos olhando, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós temos tomado como algo de importância para nossas vidas. Precisamos analisar se verdadeiramente são coisas que irão edificar ou se são coisas que irão nos fazer afundar. Se serão coisas que nos levarão ao alvo ou nos levará a permanecer fitados em Cristo, ou serão situações que nos distanciarão de Cristo. Os discípulos então se encontravam ali em uma situação que, ao ver deles, era desesperadora. Mas prestemos atenção, aqueles discípulos, muitos deles eram experientes com o mar. A saber, Pedro e tantos outros que eram pescadores, tinham experiência com o mar. Mas nessa situação, mesmo diante da experiência que eles tinham, pelo enfurecer daquele temporal e o agitar do mar, eles estavam a ponto de afundar. E por que não dizer, talvez, morrer em meio à tempestade? Se você pensa que essa tempestade está a ponto de te matar, eu quero chamar a sua atenção e lhe pedir em nome de Jesus, fite os seus olhos no Senhor, porque Ele é aquele que pode trazer e te dar vida. Nenhuma tempestade, nenhum temporal poderá te matar se você estiver confiando no Senhor. E quando eu digo matar ou morrer, eu estou falando espiritualmente. Quantos não estão nos dias de hoje como mortos espiritualmente, porque deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de entender que o Senhor está no controle de tudo e deram mais importância para as situações e as adversidades. Nós precisamos ser
como seres espirituais, né, meu pastor? Olhar com os olhos, homens espirituais, olhar com os olhos da fé, crer que o Senhor está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Prestemos atenção que Jesus, nesse momento, encontrava-se descansando. Jesus, nesse momento, a Bíblia nos mostra isso, a Bíblia narra que Jesus, mesmo em meio àquela situação adversa aos discípulos, Jesus estava com sua cabeça sobre o travesseiro, dormindo. E os discípulos já desesperados, com medo de morrer, eu quero contextualizar, e acredito que um deu um toque no outro, falou, meu Deus, eu pulo no pulo, meu Senhor Jesus, eu pulo no pulo, vamos acordar Ele, porque Ele pode fazer algo, então vamos acordar, vamos despertar Jesus. E os discípulos então despertaram Jesus e fizeram essa pergunta, Senhor Jesus, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, preste atenção. Você acha que o Senhor quer que você morra na luta que você está passando? Sim ou não? Jamais. Mas nós precisamos entender que a luta que nós vamos enfrentar diariamente, não vou dizer a você que daqui para frente você não terá mais luta. Quem sou eu para dizer isso? Seria muito errado essa minha fala, porque nós bem sabemos que a caminhada, ela é isso mesmo. Dia após dia estamos sendo aperfeiçoados pelo poder do Senhor. Dia após dia estamos sendo amadurecidos. Dia após dia a nossa fé está sendo fortalecida. É diante das lutas mesmo que seremos fortalecidos e veremos a mão poderosa do Senhor. É diante das lutas mesmo que nós vamos experimentar o poder de Deus. É diante das lutas mesmo que a nossa fé será fortalecida, porque nós podemos declarar que o Senhor está conosco. Os discípulos então desesperados perguntaram ao Senhor, não te importa que pereçamos? Versículo 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, acalma-te, emudece. E quantos de nós, às vezes, não estamos enfrentando o temporal por nossas ou com nossas próprias forças? Já estamos, talvez, esgotados. Já estamos como cabisbaixos, arrastando, como moribundos, não aguentando mais, sem nenhuma força qualquer. Nós precisamos entregar toda a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos, diante das tempestades do temporal, entender que com a nossa força simplesmente nós não conseguiremos vencer, mas quando nós colocamos tudo no controle e no poder das mãos do Senhor, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode emudecer o vento, essa ventania que está tentando te fazer parar e retroceder, ela pode cessar pelo poder da palavra, da ordem, do nome do Senhor Jesus. Ele pode emudecer o vento, cessar a tempestade e o temporal. Precisamos entender que quando Ele está conosco, tudo torna-se diferente. Tudo torna-se diferente. Continuando o versículo 39. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Talvez nós ainda não temos experimentado a bonança da parte do Senhor, porque nós não temos colocado em primeiro lugar de nossas vidas. Precisamos avaliar qual tem sido a intenção do nosso coração. Qual tem sido a intenção do meu e do seu coração? Porque, meus irmãos, lutas, batalhas, tempestade vêm para todos. Para todos. Mas como nós estamos lendo aqui e o texto nos afirma, quando o Senhor está no controle, haverá grande bonança. Coloque o controle de toda a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe Ele ser o primeiro em sua vida. Deixe que Ele te conduza, que Ele te direcione. Deixe que o Senhor esteja no controle do teu barco. Ainda que pareça que irá, talvez, virar o barco ou afundar, mas quando o Senhor está no controle, tudo torna-se diferente. A grande bonança, porque Ele é o Criador e toda a criação deve se respeitar e ouvir a voz poderosa do Senhor. Então não há nenhuma luta, nenhuma batalha que se permanecerá de pé diante de você quando o Senhor estiver no controle de tudo. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Aqueles discípulos então passaram a ver e viver grande bonança. Grande bonança. O verso 40, Jesus continua, e o texto diz assim, o versículo 40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Às vezes nós precisamos, na nossa caminhada, sermos um pouco mais ousados. Temos andado muito tímidos diante daquilo que o Senhor tem de grandioso para fazer em nossas vidas e também através de nossas vidas. Quantos aqui são instrumentos nas mãos do Senhor? Diga amém. Quantos aqui querem ser usados pelo Senhor? Diga eu quero. Eis-me aqui, Senhor. E às vezes, a timidez nos impede de viver e de sermos usados. Às vezes, nós não exercemos a nossa fé da forma que ela deveria ser exercida. Precisamos, irmãos, entender que a exerção da fé, ou a fé será concretizada ou caminhará em concretização quando nós pararmos de olhar com os olhos naturais e passarmos a viver mais no espiritual. Para que a minha e a sua fé seja fortalecida, é necessário também que algumas coisas sejam feitas. Primeira é buscarmos no autor da fé. Buscarmos naquele que pode fazer o milagre acontecer em minha e em sua vida. E como presbítero eu posso buscar o fortalecimento da minha fé? Na leitura da palavra, porque ela é a palavra do Senhor. Em dedicação, em oração, nos devocionais, no seu tempo de intimidade para com o Senhor. Assim nós vamos fortalecer a nossa fé. Dessa forma nós vamos estar em intimidades, ligados, alinhados ao trono do Pai. E Ele pode trazer revelações, discernimento em nossas vidas, trazer o fortalecimento. E assim, mesmo diante de lutas, nós podemos dizer que vamos sair vitoriosos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo 4, versículo
8, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, o verso 9, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. E quando nós declaramos essa certeza, como o texto, o versículo aqui nos diz, ainda que as lutas sejam fortes, nós continuaremos de pé, porque o Senhor está conosco. A nossa fé está sendo a cada dia aperfeiçoada. Nós vamos e confiamos no Senhor, então juntos vamos rompendo de fé em fé, de glória em glória, para a glória do nome do Senhor. Não seja tímido, seja mais ousado naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Faça, claro que sob a graça de Deus, debaixo da graça do Senhor, sendo direcionado segundo a vontade de Deus. Versículo 41, então, que foi o nosso verso de introdução a essa mensagem. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E às vezes, meus irmãos, diante das situações adversas, nós temos muitas vezes esquecido quem é esse. Muitas vezes nós não temos recordado ou lembrado daquilo que ele já fez. Os discípulos então perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Esse é o mesmo que diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram ou prevalecerão contra ela. Este é o mesmo que era, que é e que há de vir. É o mesmo que estava no princípio, na criação. É o mesmo que estava na eternidade. Esse é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, aquele que tudo pode mudar na minha e na sua vida. Esse é aquele que se fez como ovelha muda, que fora entrega ali ao matadouro para morrer por mim e pelos seus pecados. Esse é o mesmo que foi morto, crucificado, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que está vivo para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 aleluia, aleluia, santo é o Senhor, e Ele se faz presente nesse lugar, irmão. Não sei se você está sentindo, mas eu posso sentir. Oh Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. O Senhor está no controle de tudo e está conosco no barco. O Senhor nunca nos abandona. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Quando você, talvez diante as batalhas, as tribulações, a tempestade, talvez você se sentir fraco, e você se colocar nessa posição como os discípulos estiveram, atemorizado e perguntando: quem é este? Apocalipse capítulo 1, verso 8 vai nos dizer:
Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, este é Ele, Todo-Poderoso. Não há nada aí, ninguém que possa permanecer de pé diante dEle, não há nada contrário que possa permanecer diante dEle. As lutas na ordem dEle deverão cessar sobre a sua vida, porque todo o poder está sobre Ele. Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Quem é Ele? Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Em todo o tempo, meu irmão, tenha certeza. As Escrituras nos relatam isso. Ele está conosco, Ele vive. Ele está vivo. Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Ele venceu a morte. A morte não pôde o parar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então não é essa tempestade, não é esse temporal que vai te fazer parar quando você crer, quando você exercer a sua fé, quando você declarar: este Deus que comigo está é o Todo-Poderoso, é o Alfa, o Ômega. Aleluia! Confie no Senhor, meus irmãos, em todo o tempo. Se você crê que Ele está contigo no barco, você não morrerá. Mas ainda que talvez você morra, vamos partir por natural, porque um dia chegará para todos nós, se Ele não voltar antes. O dia da senha, o dia que nós partiremos. Mas ainda que morramos, aqueles que estão nele, morrerão para esta ou este plano natural, mas estarão vivos com Ele por toda a eternidade. Precisamos ter essa certeza que a luta, a tempestade não vai nos matar, mas se chegar o dia do Senhor nos chamar, nós iremos para Ele e estaremos, permaneceremos com Ele, porém agora na eternidade, em um plano maior, melhor do que este que nós podemos olhar com os nossos olhos naturais. É promessa dele, meus irmãos. É promessa do Senhor. Eis que estarei convosco. Aleluia. Eis que estarei convosco. O Senhor está conosco em todo o tempo e permanecerá na eternidade para a glória do nome dele. Diante das adversidades, diante das lutas, das tempestades, quer seja em temporais que você se sente enfraquecido, entenda que o Todo-Poderoso está contigo. Ele permanecerá contigo. E uma passagem que eu gosto muito de recordar é daquele momento que os 3 amigos de Daniel são lançados na fornalha de fogo ardente, e a Bíblia nos fala que não só estava acesa, mas aquecida 7 vezes mais. A Bíblia nos fala que aqueles soldados ou aqueles servos do rei, quando eles abriram a fornalha para lançar aqueles 3 homens de Deus, os amigos de Daniel, dentro da fornalha, eles foram tomados, eles foram queimados pelo vapor, de tão grande era aquele fogo na fornalha. E o rei, quando ele vai olhar na fenda da porta da fornalha, e ele faz uma pergunta aos seus servos: não foram 3 os que eu mandei atirar dentro da fornalha? Isso falando com as minhas palavras. E eles falaram: sim, Senhor.
Mas o rei, ele diz, mas eu vejo 4 ali. E o quarto é como a semelhança do Filho dos deuses. É como a semelhança do Filho de Deus. Jesus estava com eles ali dentro da fornalha. Preste atenção, talvez você está clamando e orando ao Senhor para Ele te tirar da situação que você tem enfrentado. Talvez você tenha clamado pelas madrugadas e pedindo: Deus, me livre desta tempestade, dessa luta. Mas o Senhor está dizendo: eu não somente vou te livrar, eu estarei contigo, eu estarei junto de ti, eu estou aqui com você, porque eu sou o seu general, o vencedor. Ele está conosco em todo o tempo. Nenhuma tempestade pode permanecer de pé em sua vida, quando eu e você, quando nós colocamos a nossa confiança e esperança no Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Vire para a pessoa que está ao seu lado, já estou encerrando, e diga a ela assim: talvez essa tempestade, ao seu ver, tem sido uma tempestade para te matar. Mas eu quero te dizer uma coisa: confie no Senhor, porque Ele está contigo no barco, e essa tempestade pode cessar, o vento pode emudecer na palavra ordenada por Ele.